Nossa, o Corinthians está perto do rebaixamento, né? Mas quem que está perto do rebaixamento hoje? Na segunda-feira? Inter, Internacional, que se não ficar esperto vai cair. Santos e Vasco. Grêmio, o Grêmio, se não ficar esperto, com um time ruim, vai cair. Atlético Mineiro, que empatou com o Santos, se não ficar esperto, briga para não cair. O Santos, tá aqui, ó. Tá aqui. Mas sabe de quem eles falam? Pra dar ibope, cambada de orelhudo, cambada de desgraça. É o Corinthians. Se o Corinthians empatar o jogo com o Sport, é porrada. Tirou o Romero, colocou o Guinegão, colocou o Kaique. Foi. Não tem os volantes que a gente sabe que eles são importantíssimos, que é o Ranieri, que é o José Martínez, Carrijo. que é o Carrijo. Ele conseguiu fazer ninguém dar moral pro Dorival Júnior. Sabe por que não dá moral? Porque ele não xinga, né? Porque ele não maltrata as pessoas, né? Desculpa, olha o Vasco ontem, empatou 2-2. Alguém da imprensa coloca que o Vasco pode cair com 23 pontos? Não! Sabe o que eles falam? Do Corinthians. O Corinthians pode cair, o Vasco não. O Vasco caiu 4 vezes, só não caiu a quinta porque o Fortaleza, né? O Fortaleza ganhou do Santos. O Fortaleza ganhou do Santos. Senão o Vasco tinha caído pela 5ª vez. Seria penta. Aí o Vitória perdeu, ninguém fala nada. Aí o Santos empatou. Nossa, o Santos empatou. E o Neymar, né? Você viu o Neymar jogando? Primeiro, será que existe, será que tem alguma alma bondosa, caridosa, que pudesse chegar no Neto e falar com ele quando o assunto é rebaixamento? E o Vasco está nessa situação insuportável. O Neto sempre cita isso. Ah, se o Santos tivesse ganhado do Fortaleza, o Vasco estaria rebaixado. Seria o 5º rebaixamento do Vasco. Que coisa insuportável! Será que o cara não se dá o trabalho de pesquisar isso? Porque ele fala isso o tempo todo. O Vasco ganhou do RB Bragantino. Dessa forma, independente ali do resultado do Santos. Sei lá quem cairia, se era o Bahia, o Bunda, o Sunda. Não seria o Vasco. E ele fala isso o tempo todo. Você pode até estar pensando agora, mas Thiago, por que você está passando isso aqui? Vou chegar lá, eu vou chegar lá, família. Porque ele fala ali, né, do campeonato atual, desse ano, cita Inter, Galo, Santos, Vasco, Grêmio. Então eu vou chegar lá, né. Segundo, eu quero pedir desculpas para a família vascaína. Meu xará me chamou a atenção hoje, né, lá do grupo de membros. Tiagão, deixa eu te dar um toque. Irmão, tu tá numa gritaria aí nos últimos vídeos. De fato, me exaltei. Mas, assim, eu acho que... Tô pedindo aqui desculpas pela gritaria. De repente você tá assistindo no trabalho, em casa, e vê um louco berrando. Realmente é complicado. Mas eu tenho até uma licença poética, né? Porque esse jogo de ontem é de tirar qualquer um da graça. É uma coisa assim que o cara mais tranquilão da cabeça, da mente, ele entra num poço de loucura, né? Depois de Vasco 2, Ceará também 2. Mas assim, família, eu não sou de gravar vídeos assim, né? Geralmente aqui, vocês sabem que eu gosto de trazer cortes, falar de determinado assunto, e aí passo para outro, e assim vai, repercutir aqui algumas notícias. E hoje não, hoje eu vou focar em um assunto, que é o momento do Vasco e o trabalho do Fernando Diniz. Porque eu acho que hoje foi o dia mundial do vascaíno desabafar. Cara, hoje eu falei com tanta gente no meu WhatsApp, lá no Insta, muita gente desabafando, porque o sentimento que o vascaíno saiu do jogo contra o Ceará ontem não foi nada legal, não foi bacana, né? E eu tô com um sentimento muito ruim, sabe? Esse Vasco, esse time, esse trabalho do Fernando Diniz, ele tá a cara do rebaixamento. Ele tá a cara, e eu tô muito preocupado com isso. Só que, por outro lado, o que realmente, assim, você tenta se agarrar ali, é que os outros times, como o Neto citou aí, também estão, né, com a cara do rebaixamento. Galo, Inter, Grêmio, Santos, Vitória, Juventude. Então, quem errar menos vai ficar. E esse é o problema. Porque nessa resenha toda, nesses desabafos que a gente vem aqui, né, eu desabafando e a galera, um amigo meu mandou um abraço, vou mandar um abraço aqui pra ele, que é o Alberto, lá de Santa Catarina, e ele tocou num ponto muito interessante. Ele falou: Tiagão, olha só a situação do Vasco, poderia estar mais tranquila, irmão, como é que pode? Isso é de enlouquecer. Porque ele citou, né, olha o jogo contra o Grêmio, o Vasco deixou 2 pontos na mesa. Olha o jogo de ontem, o Vasco deixou mais 2 pontos na mesa. O jogo contra o Internacional foi um jogo que a arbitragem e o Fernando Diniz contribuíram com aquele empate. Então mais 2 pontos na mesa. E se eu contar o jogo contra o Vitória,
né, que ainda ali no comando do Felipe, e aí a gente responsabiliza o time, não tem como botar na conta do Diniz. Família, seria o quê? Mais 9 pontos. O Vasco hoje tem 23. O Vasco chegaria o quê? 6, 29, 30, 31, 32. O Vasco estaria com 32 pontos. Jogos, cara, que tava aqui na nossa mão. Os pontos estavam aqui na nossa mão, principalmente Grêmio e Ceará. Vitória também, porque era com um jogador a menos, os caras viraram. Então você entende tudo aquilo que a gente fala aqui nos nossos vídeos, que o time do Vasco não tem o time do Vasco não é tão ruim assim pra estar nessa situação, tá aqui, tá na nossa cara. Os pontos estavam na nossa mão. O Vasco teria a possibilidade de hoje estar muito mais tranquilo nesse Campeonato Brasileiro. Mas é isso, o Vasco erra muito. O Vasco comete muitos erros. E aí eu parto aqui para o trabalho do Fernando Diniz. Diniz, a torcida do Vasco está muito preocupada. Muito preocupada porque a mensagem de ontem não foi legal. Como eu disse aqui, o Vasco está à cara do rebaixamento. O Vasco já teve time podres por aí. Desculpa, tá, o termo. Mas times com o Neto Borges, com o Ribamar, com, nossa, uma ensaiada braba, e mesmo assim conseguia ali dar um jeito de ganhar dentro de casa. O Vasco não ganha dentro de casa. E a nossa preocupação é que com você, realmente, a gente não tá vendo luz no fim do túnel no Campeonato Brasileiro, Diniz. Porque você é um cara que insiste e não muda. Você tá vendo que a coisa não está caminhando, que a coisa não tá andando, e você fica naquela mesma merda ali pra irritar todo mundo. E sabe por quê aqui? Sabe qual é a minha preocupação? Como a gente acompanha aqui outros canais, né, de rivais e tudo mais, eu lembro que eu tava vendo aqui, já coloquei esse corte aqui do Enzo, né, vascaíno lá do Charla Podcast, e ele citou, né, a situação ali do Fluminense com o Diniz, tava muito mal, caminhando, foi mandado embora, o que o Mano Menezes chega e faz? Coloca um time mais intenso, um time mais físico, segura o Cano que não tava vivendo um bom momento, coloca o Cauã Elis, bota a ponta aqui, ponta ali, um time mais físico pra ganhar, pra ficar na Série A. O Fluminense teve vários jogos ali de 1-0, sabe, aquele jogo difícil, e sofreu até a última rodada, mas ficou, infelizmente ficou. Eu acompanhei muito essa trajetória porque eu estava aqui secando, né, secando muito, e acabou que não aconteceu. Fluminense permaneceu na Série A. Muita gente fala que com o Diniz, o Fluminense cairia. O Fluminense não caiu por causa do Mano Menezes, que realmente entendeu que a ideia era ganhar e não performar. Você consegue entender a diferença, né? Isso é muito claro, porque pro Diniz ganhar tem que ser dentro do conceito dele. Ele não suporta ganhar de outro jeito. Eu sei que no jogo contra o Botafogo ele mudou um pouco, né? Ele recuou, baixou as linhas, entendendo a situação do jogo. Mas ele precisa fazer isso também no Campeonato Brasileiro. Isso é muito claro. Lembra que o André, do Sentimento Tricolor, falou que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, chegou nele e falou: poxa, Diniz, será que não é o momento da gente mudar um pouco a forma de jogar, né? Colocar um time mais intenso, mais físico, marcar melhor, sofrer poucos gols, conseguir ali fazer um gol e segurar o resultado, pra gente respirar, pra gente sair dessa situação. E aí sim, depois você vem com a sua filosofia. Sabe o que ele falou? Segundo o André do Sentimento Tricolor, se for dessa forma, eu prefiro sair. Então, é um profissional que me preocupa muito, porque ele é um cara, já falei isso aqui, né? É tipo a minha esposa. Ele não erra. Ele não erra. Não tem um momento que ele assume alguma coisa. Não, ele não erra. Ontem, ele chegou e botou na conta dos caras. Não, eles têm... E eu também acho isso, tá? Eu também acho isso. Mas isso é treinado. Isso, como o Felipe Melo fala, é o tempo todo, é muita repetição. Então os caras acabam tentando, né? Se essa é a filosofia, então é um trabalho, são erros em conjunto. Principalmente ali, né? O erro do Matheus Carvalho, porque do PH não foi do Diniz, foi dele, somente dele. Era uma bola facilmente, né, que ele poderia adiantar ali, dar um bico, fazer o quê? Ele é muito forte fisicamente, ele poderia tomar a frente, rodar, tirar da área e correr, proteger, jogar no chão, arrancar a falta. Faltava 1 minuto pro jogo acabar. Então tem nada a ver com o Diniz. Nada a ver. Agora o lance do Matheus Carvalho? Tem. Então se ele não tem a capacidade de mudar o time do Vasco, e o time do Vasco está gritando. Você pode até não concordar, porque eu vejo que muita gente, né, é bem dividido, né, essa situação aí do Verratti, né, titular ou banco. Você pode até não concordar comigo, merece ser titular, mas não intocável. Eu acho que aí 100%, né? Tem muita gente que pensa assim: ah, não tiraria ele do time, ele é importante, ele segura zagueiro, mas ele não pode ser intocável, como ele é. Então me explica isso. Como é que o cidadão consegue fazer isso? Segurar o Verratti em diversos momentos, o cara morto em campo, o cara se arrastando em campo. O cara tá visando os resultados? O cara tá pensando realmente no Vasco? Porque eu acho que o Diniz ele não entendeu a situação do clube, o histórico que a gente tem, a responsabilidade que ele tem. O Vasco não pode cair esse ano. O Vasco está pelo 2º ano consecutivo numa semifinal de Copa do Brasil. Você tem que entender o local que você está, irmão.
Pelo amor de Deus, você vai infartar. Uma pá de vascaíno aí, pelo amor de Deus. Tu não tá tendo noção. Não adianta tu ficar chegar em coletiva e ficar com as tuas desculpas. Tu não erra nunca. Pelo amor, tu não erra nunca. Tu chega numa coletiva ontem, que eu concordo com você, tá? Eu concordo com você. Ah, eu não tirei o Verratti porque era um jogo para o Verratti. Principalmente ali no desenho do jogo, né? O Ceará com 1 a menos. O Vasco precisando ganhar. Tava 1 a 1. Então concordo com ele. Não tinha como tirar o Verratti. Mas e no jogo do Inter? E no jogo do Inter? E no jogo do Sport? Que claramente não era um jogo pro Verratti. Quando o Verratti, cara, isso aqui não é eu, cabeça de torcedor, não. Você pode falar que eu não entendo nada e tá tudo certo. Mas assim, galera que discorda nesse momento, é só você assim, esquece meu belo rosto. Esquece meu belo rosto, esquece minhas palavras, não tenha ranço de mim, não. Vê se faz sentido você jogar atrás da linha da bola lá, os caras pressionando, você lá atrás, com a bunda lá atrás. Vê se faz sentido você manter um centroavante que não tem velocidade, que não tem dinâmica de passe, que não consegue segurar a bola em vários momentos, porque eu até entenderia a presença de um centroavante fixo, jogando dessa forma, com o time recuado, né, sendo ali pressionado, se o cara, um momento ou outro, consegue, sustentar. Segurei, tem dinâmica pro jogo, não. A única coisa que o Verratti faz em diversos momentos, isso aí ele faz em alguns momentos, não é sempre, é fazer a parede e a falta. Porque ele não consegue fazer a parede e puxar um contra-ataque. Ele não consegue, ele não tem essa qualidade, ele não tem esse recurso. Isso tá na tua cara. Você pode achar aqui que, não, tá falando merda. Não estou, você sabe disso. Você sabe disso. Então como é que ele vai dar uma resposta dessa ali contra o Ceará e no jogo contra o Sport e Internacional, ele não tira o Verratti? Porque como eu disse, jogando aqui, né, atrás da linha do meio campo, não é jogo pra ele. Não é jogo pra ele. Ele não consegue contra-atacar, ele não puxa, ele não arranca com a bola, ele não faz parede, dá dinâmica e puxa um contra-ataque. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso. E mesmo assim, nessas situações, ele não tira o Verratti. E o que dizer quando o Vasco está com 1 a menos? Todo treinador desse mundo de meu Deus, todo treinador tiraria o jogador mais pesado do time. Porque você precisa ter, né, mais dinâmica, mais parte física. Todos os jogadores precisam compensar a falta do jogador expulso. E mesmo assim, ele mantém o Verratti. Já falei aqui algumas vezes que a culpa não é do Verratti. Tem como a gente fazer isso? Seria covardia da minha parte. Mas está muito claro que o Vasco precisa de alguma mudança. Alguma mudança. A mudança pode acontecer agora, né, com o Cuesta, com o Robert Renan. Acredito que esses jogadores vão aumentar o nível da defesa do Vasco. Então a gente está esperançoso com isso. Apesar dessa sequência aí difícil, é bom a gente pontuar que um jogador muito importante hoje nesse time do Vasco, que é o Barros, ele só está como titular porque teve as lesões. Porque senão, dificilmente o Diniz colocaria ele no time titular. Então o cara entrou e foi muito bem. E hoje é um cara importante ali para dar esse equilíbrio que a gente tanto falava, que o que faltava para o time do Vasco era saúde no meio-campo. E aí precisou machucar um, machucar o outro, para ele colocar o Barros e hoje titular absoluto desse time. Então, o que a gente está pedindo aqui não é nenhum absurdo. Faça mudanças nesse time. Mude o time, mude a forma de jogar. Hoje a nossa referência não está funcionando. E futebol tem disso, tem fase, o conjunto, o coletivo não encaixa. Não estamos conseguindo conectar a bola no Verratti, cruzamento, para o último passe, não. 8 jogos que o Verratti não faz gol, com bola rolando. Isso tem uma mensagem, isso não pode ser descartado dessa matemática, dessa equação. Não pode. O Verratti, nos últimos jogos, fez um gol na pequena área, você lembra muito bem que é um cruzamento do Piton, o Pumita vai lá buscar, consegue escorar e ele faz o gol. Na pequena área, num bate-rebate, numa confusão danada. E os 3 gols dele, pênalti, Corinthians, Sport e Galo. Vai continuar fazendo isso. E não estou falando dele, não. É qualquer um jogador que não esteja bem. Hoje é o Verratti, na minha opinião. Hoje é o Verratti, na minha opinião. Mas é qualquer outro. Não dá pra você ficar insistindo. Não dá. Pare com isso, pelo amor de Deus. Tu vai matar alguém com isso. Tu vai infartar alguém com isso. Por exemplo, nesse jogo contra o Flamengo, não é jogo pra ele. Não é jogo pra ele. É jogo pro Ryan ali. É jogo pro Andrés Gomes. É jogo pra quem tem recurso. É jogo pra roubar a bola no campo de defesa, jogar como jogou contra o Botafogo, só que você vai ter 2 jogadores com força pra contra-atacar. E mais 2 jogadores pra levar essa bola com qualidade, seja por lançamento ou seja por troca de passes. Porque esses 2 jogadores que a gente tá citando aqui, Ryan e Andrés Gomes, têm o toque, sabem jogar, sabem passar, tocar, passar, driblar, coisa que o Verratti não acrescenta nesse contexto. Ele é centroavante, ele é referência, ele precisa que a bola chegue até ele pra ele cravar. Não está chegando.
Não está chegando. Então, promova uma mudança, pelo amor de Deus, Diniz. Porque a mensagem que está sendo passada nesse momento, sabe qual é, Diniz? É que com você, o Vasco cai. Eu sei que é uma amostra pequena, mas todo mundo hoje que eu conversei, basicamente tem o seguinte discurso. Cara, o time do Vasco não é tão ruim assim. O Vasco tem peças. O Vasco tem condição de ganhar do Ceará. O Vasco tem condição de ganhar do Grêmio em casa, mas não está conseguindo vencer. Tem erros individuais? Tem. Mas muitos desses erros são potencializados por você, Diniz, pelas suas loucuras de botar atacante de volante, de lateral de zagueiro, de tirar a saúde do meio-campo, como você fez lá contra o Mirassol, botar Thiago Mendes e Tietchan de cabeça de área, olha a merda que deu. A mesma coisa você fez contra o Juventude, olha a merda que deu. Tá aí. O que você passou no Fluminense, o que você passou no Cruzeiro e o que você está passando no Vasco. Cara, são muitos casos para você ficar batendo na mesma coisa. O erro tá em você. Já falei algumas vezes isso aqui. Até aqui, convicção. Passou daqui, irmão, é loucura. Você tem os seus méritos. O Vasco, nesse momento, eu não sabia disso. Olha isso. Até foi uma brincadeira aí. Depois eu posso até repercutir essa postagem aqui. Não sei se foi do GE, da TNT, da Sport TV, alguma coisa, ESPN. O Vasco tem o mesmo número de gols do Palmeiras. Isso é uma virtude do Diniz. O Diniz consegue potencializar realmente esse time. Mas a defesa não ajuda. Só que não ajuda também porque o comando de ataque, em diversos momentos, não contribui com a parte defensiva. Não contribui da maneira adequada para que a defesa não sofra tanto. Porque o nosso treinador não promove mudanças. Porque o nosso treinador demora para mexer. Porque o nosso treinador, em diversos momentos, não coloca a perna nesse time. Porque para marcar, começa lá da frente. Outro dia eu vi um vídeo do Thiago Alcântara, né, que tá tentando aí, vai ser treinador, e ele falou exatamente isso. Os atacantes, eles têm que ser os melhores defensores do time. Isso não é loucura? Porque eles entendem a importância. Eles têm que entender a importância do comando de ataque para não sofrer lá atrás. E em vários momentos isso falta ao Fernando Diniz, que deixa o time morrer em campo, ser pressionado, tomar um gol como tomou contra o Sport, tomar um gol como tomou contra o Corinthians, para depois tentar alguma mudança. Diniz, o time não é tão ruim. Chegou os reforços, que aparentemente vão mudar o patamar do Vasco. Cuesta, Robert Renan, o Andrés Gomes, Matheus França também entrando no ritmo. Então, peças você tem. É só você mudar a sua filosofia. Fui.